Pessoal, vamos fazer um exemplo agora, um exercício de derivada parcial de uma função onde vai envolver a regra do produto. Então a minha função agora é essa função dada aqui, ó, x vezes e elevado a xy. Então quando eu for derivar essa função em relação a x, eu vou ter um produto de derivadas ali envolvido. Só que eu tenho que lembrar que essa derivada é em relação a x, então eu vou tratar o y como uma constante, como se fosse um número naturalmente. Tá? Então eu vou aplicar a derivada, vou representar aqui pela f de x, isso é igual a derivada em relação a x, do meu x elevado a xy. Posso representar com essa notação, ok? Então vamos aplicar a regra do produto. Seria a derivada do primeiro, quem vai ser o primeiro termo? O primeiro termo vai ser nada mais nada menos que o meu x, então essa aqui é a primeira, e o elevado a y vai ser a segunda função, ou seja, a segunda que eu vou tomar a derivada ali. Então a derivada primeiro de x, então eu vou representar assim, a derivada em relação a x de x vezes o e elevado a xy mais a derivada em relação a x do e elevado a xy vezes x. Certo? Então eu vou tomar essa derivada aí. A derivada de x em relação a x é 1. Então vai ficar 1 vezes e elevado a x. Então aqui eu vou descer 1 vezes e elevado a xy. Ok? Mais a derivada de xy em relação a x. Então, quando eu derivo e na x, é e na x. Então, e elevado a u seria e elevado a u vezes u', a derivada, a regra da cadeia. Então, se eu derivasse e na xy, seria exatamente isso. Mais y vezes e na xy vezes x. Tá? Então aqui, se alguém não entendeu esse passo, veja, quando eu tenho a derivada de e elevado a 2x, eu quero calcular essa derivada. Então isso aqui vai ser 2e elevado a 2x. Ok? Eu tenho que derivar o expoente ali e multiplicar. Regra da cadeia. O du, aquela famosa regra da cadeia que a gente aprende lá no cálculo 1. Então, é isso que eu apliquei aqui, só que ao invés de usar o 2, eu usei o y, que eu tratei ele como constante. Então, ele desce aqui, multiplicando. Ok? Tudo bem? Então, agora aqui, só resumindo o nosso resultado. Eu vou ter, então, que a minha f de x nada mais é que e na xy mais x, y de e na xy. Certo? Então aqui morre a minha derivada em relação a x. Agora eu preciso calcular essa derivada em relação a y. Em relação a y, eu posso representar assim a derivada. X e na xy. Bom, como eu vou tratar o x como constante agora, porque essa derivada é em relação a y, então eu vou ter que derivar apenas a exponencial aqui, o elevado a xy. O resultado disso daí vai ser o x, que está aqui, que vai multiplicar essa derivada aqui. Então vai ser x e elevado a xy. Ou seja, resumindo aqui, o f de y vai ser x ao quadrado de e elevado a xy. Então aqui eu tenho a minha derivada em relação a y e aqui eu tenho a minha derivada em relação a x. Ok?